O Fluminense está classificado para a fase de grupos da Libertadores da América de 2023. E a pergunta que eu faço é: chegou a hora de corrigir a maior injustiça da história da Libertadores? O Fluminense vai jogar, eu vou brincar, louco da cabeça. Olá para você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Esse é o Ligados no Flu e eu sou o Rodrigo Dias. Para você que está chegando agora e não me conhece, muito obrigado pela sua presença. Se você não é inscrito ainda, faça a sua inscrição e, mais importante, deixe o seu like. Não deixe de dar o like. É muito importante para mim, é muito importante para que o canal continue a crescer e continue a aparecer, a ser divulgado para outras pessoas. Então, por favor, deixe o seu like, é o que eu te peço. Se não é inscrito também, faça a sua inscrição e acompanhe este vídeo até o final, não pule nenhuma parte, acompanhe até o final para poder ajudar o nosso canal a continuar a crescer. Antes da gente falar sobre o assunto mais importante do dia, que é a classificação direta do Fluminense para a fase de grupos da Libertadores da América, eu queria mandar um abraço pro Alan, lá em Juiz de Fora, marido da fonoaudióloga Renata Jacó. Renata foi minha fonoaudióloga na afiliada da Rede Globo em Juiz de Fora, na época chamava TV Panorama, hoje se chama TV Integração, mas um abraço então para o Alan, que acompanha a gente todos os dias aqui no canal. Um abraço também para o Ítalo Cigani, cinegrafista em Juiz de Fora. Grande abraço, meu amigo, dois tricolores que acompanham sempre o nosso canal. Bom, meus amigos, vamos então falar sobre a Libertadores da América, o Fluminense com um empate entre São Paulo e Atlético Mineiro, 2-2 no Morumbi. Ótimo resultado para o Fluminense, resultado que garantiu, carimbou ali a vaga direta do Fluminense para a Libertadores da América de 2023. A gente lembra que já estão classificados o Palmeiras, o Internacional, o Flamengo e o Fluminense. Esses são os times até agora matematicamente garantidos. O Flamengo também tem a questão de que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. O Fluminense não pode mais ser alcançado nem pelo São Paulo, nem pelo Atlético Mineiro. E, dependendo do resultado do Atlético Paranaense neste meio de semana, o Fluminense também já garante matematicamente, no mínimo, o 5º lugar do Campeonato Brasileiro. E a gente sabe que o nosso objetivo é terminar numa posição o mais alto possível para que a premiação da CBF também seja maior e isso possa ajudar, isso vai ajudar muito o Fluminense no ano que vem. Bom, com esse empate aí do São Paulo com o Atlético Mineiro e a classificação do Fluminense para a Libertadores, a gente começa a pensar já em 2023. Né? A gente acompanhou a Libertadores desse ano, a gente viu que não é nada impossível chegar a uma final de Libertadores. O Atlético Paranaense, com toda a estrutura, que ele tem uma ótima estrutura por sinal, é um clube hoje muito estruturado, com dinheiro, com um elenco forte, né? Mas o Atlético Paranaense fez uma campanha em que ele foi se classificando ali, ó, né? Não vou dizer aos trancos e barrancos, mas foi uma classificação complicada, mas chegou à final. Chegou à final com todos os méritos e disputou com o Flamengo. E observando, né, a forma como o futebol vem se desenhando nas últimas temporadas principalmente, claro que quem tem mais dinheiro tem mais chance. Isso é óbvio, né? O Flamengo ano que vem vai ter um caminhão de dinheiro, aliás, 2 caminhões de dinheiro para montar o time, né? Por causa das premiações que ele ganhou e por causa de todo o orçamento que ele já tem, que envolve televisão, patrocínio, receita com bilheteria, sócio torcedor, enfim, né? Mas a gente tem acompanhado que é possível sim ser competitivo, é possível pelo menos ter chance de ganhar se você tiver um bom planejamento. A gente tem o exemplo, como eu disse, do Atlético Paranaense, que tem um orçamento menor, muito menor do que o do Flamengo, mas chegou lá, eliminou o Palmeiras. Eliminou o Palmeiras, que é um dos grandes ricos hoje do futebol sul-americano, né? O Atlético Mineiro ficou pelo meio do caminho. E aí você encontra, por exemplo, um cenário onde o Independente Del Valle do Equador, o pequeno Independente Del Valle do Equador, que em 2007,
No ano que o Fluminense era campeão da Copa do Brasil e estava se classificando para a Libertadores de 2008, o Independente Del Valle estava subindo para a primeira divisão do futebol equatoriano. Em 2008, ano em que o Fluminense perde a Libertadores para a LDU do Equador, o Independente Del Valle estava disputando pela primeira vez na sua história a primeira divisão do futebol equatoriano. E hoje, o Independente Del Valle, ele é bicampeão da Copa Sul-Americana e ainda tem um vice-campeonato da Libertadores de 2016, com um orçamento assim, ó, pequeno, minúsculo. Como? Planejamento. Planejamento, meus amigos. Então, nós vamos ter agora eleições no Fluminense, na segunda quinzena de novembro, eleição dia 26 de novembro. Independente de quem vença a eleição, é preciso planejar. E a gente vai ter tempo. Isso é o mais importante. A classificação direta para a Libertadores, ela é importante porque ela dá tempo para o planejamento. Por quê? Porque o sorteio dos grupos da Libertadores só vai acontecer na metade do mês de março do ano que vem. E a estreia do Fluminense na fase de grupos só acontece no mês de abril. Então é muito tempo para se planejar. Claro, a gente não pode esquecer que existe a janela de transferências internacionais que termina em janeiro. Né? Então você tem essa questão. Não é que os clubes vão. Não é que o Fluminense vai contratar alguém em março, né? na Bacia das Almas. Não é isso. Existe a questão da janela de transferência que termina em janeiro. Mas o próximo presidente ele não vai precisar correr para contratar jogador como o Fluminense teve que fazer no ano passado e esse ano. Vocês se lembram de como foi a montagem do elenco de 2021? Faltavam, acho que 10 dias, menos de 10 dias para começar a Libertadores. O Fluminense não tinha contratado ninguém, porque teve aquela questão, né, do ano de 2020 por causa da pandemia, que acabou em 2021, e o calendário de 2021 começou logo em seguida, foi tudo muito tumultuado, tudo muito rápido. Vocês se lembram disso? E esse ano também, em 2022, como o Fluminense foi obrigado a jogar pré-Libertadores, o Fluminense teve que correr para contratar jogadores. E tanto é que o Cano, por exemplo, ele não ia ser contratado. Quem ia ser contratado era o Ricardo Goulart. Só que, para nossa sorte, para sorte da diretoria, né, o Ricardo Goulart ficou enrolando para dar uma resposta. O Fluminense precisava fechar logo o elenco. Foi lá e contratou o Germancano, que hoje é o artilheiro do Brasil, 39 gols na temporada, é o maior artilheiro do Brasil em 2022. Mas é a pressa, na pressa você tem que contratar. E agora não, agora o Fluminense tem tempo para contratar. Né? Pelo menos tem tempo para se planejar. E aí o Fluminense vai ter a oportunidade, meus amigos, de jogar no Maracanã com torcida na Libertadores depois de 15 anos. Porque a gente lembra que na Libertadores de 2011, 2012, 2013, o Fluminense não pôde utilizar o Maracanã. O Fluminense teve que utilizar o Engenhão e São Januário. Na Libertadores desse ano de 2022, houve a presença de público, mas os jogos da pré-Libertadores foram em São Januário e no Newton Santos. E em 2021, quando o Fluminense jogou no Maracanã, não tinha presença de torcida por causa da pandemia. Então, depois de 15 anos, o Fluminense vai ter a oportunidade de jogar com o seu torcedor no Maracanã para corrigir uma das maiores injustiças da história da Libertadores. Aquele time do Fluminense não merecia ter perdido o título da forma como perdeu para um time inferior. Essa que é a verdade. Eu estava no Maracanã. O Fluminense tem um universo aí de milhões e milhões de torcedores e 80 mil sortudos tiveram o privilégio de estar no Maracanã naquele dia. Eu estava entre os 80 mil torcedores. E foi assim, foi uma das noites mais lindas da história do Maracanã e ao mesmo tempo uma das mais tristes. Agora, tudo que eu vivi naquela noite, eu não me arrependo de ter estado lá, de ter assistido o jogo que o Fluminense fez. O Fluminense massacrou, o Fluminense amassou a LDU. Amassou a LDU. Se jogou ao ataque. E não merecia. Todo mundo sabe o que aconteceu aquele dia no Maracanã. Né? Aquele Héctor Baldassi lá, o árbitro da Argentina,
prejudicou o Fluminense, não deu pênalti em cima do Washington, permitiu a catimba da LDU, permitiu a cera da LDU. Né? Foi uma injustiça, uma das maiores injustiças da história do futebol. A bola não queria entrar, chute do Conca na trave, chute do Dodô na trave, um chute do Thiago Neves também, que a bola, na prorrogação, a bola ficou pererecando na frente do goleiro, e ele dá um tapinha nela e manda para escanteio. Foi uma das maiores injustiças que eu já vi. O Washington, quando o jogo tava 1-0 ainda pra LDU, ele erra um gol dentro da pequena área. Foi do lado que eu tava na arquibancada à direita das cabines de rádio, né? Eu tava do lado onde foram cobrados os pênaltis. O Washington, ele domina a bola sozinho, dentro da pequena área, dá um bico na bola e a bola quase foi lá na arquibancada. E aí depois o Thiago Neves faz 3 gols, o Fluminense vira e tal. O Fluminense poderia ter saído de campo naquele dia com um 5-1, 6-1, 7-1, que não teria sido nada de anormal. Foi um massacre. Mas, né, e justamente os nossos melhores jogadores erraram os pênaltis, né? O Conca, o Thiago Neves e o Washington. Então, assim, é futebol. Então, da mesma forma, né, que uma LDU que tinha um orçamento muito menor que o do Fluminense, chegou a uma final de Libertadores contra um time endinheirado na época, que era o Fluminense, e foi campeão, assim como o Independente Del Valle do Equador, que tem um orçamento pequeno, ganhou 2 vezes a Copa Sul-Americana, chegou na final da Libertadores de 2016, Fluminense, se ele mantiver a base desse time, né, e contratar bons jogadores para posições carentes, como a lateral esquerda, né? Como o ataque, né? A zaga. O Fluminense precisa de um outro bom zagueiro. Então, se o Fluminense tiver essa mentalidade, ele tem todas as condições, sim, de chegar a uma final de novo de Libertadores. E aí, em um jogo, tudo pode acontecer. Uma final com um jogo, tudo pode acontecer, né? Isso é fato. E outra coisa, a gente tem que lembrar que o Fluminense, ele tem hoje, apesar dele não ter um orçamento como o do Flamengo, como o do Palmeiras, como o do Atlético Mineiro, o Fluminense tem hoje folha salarial maior, por exemplo, que a do River Plate, maior que a do Boca. O River, o ano que vem, vai vir endinheirado. O River está projetando um orçamento de mais de 800 milhões de reais para 2023. Ele vendeu lá o nome do Monumental de Núñez, vai entrar uma grana violenta aí para o River Plate, mas deve vir forte. De qualquer forma, Fluminense tem o ano que vem condições, sim, não é utopia, não é exagero, não é iludir o torcedor, tem condições sim de chegar numa final. A gente sabe que em 2020, aliás, em 2021, a gente tinha mais time do que o Barcelona de Guayaquil. A gente sabe que em 2022 a gente tinha mais time que o Olímpia. A questão para mim, da eliminação do Fluminense na pré-Libertadores passa principalmente pela escolha da comissão técnica do Fluminense. E aí que a gente tem que dar os méritos para o Fernando Diniz pelo que ele fez no Fluminense. Eu já disse aqui, o Fernando Diniz tem alguns erros? Tem, mas isso é normal, né? Agora, no geral, se a gente for pegar o todo, o Fernando Diniz acertou muito mais do que errou. Na minha opinião, acertou muito mais do que errou. Agora, se o Fluminense quiser realmente disputar de verdade a Libertadores, ele tem 3 jogadores, aliás, 4 jogadores que ele não pode perder de jeito nenhum. 2 eu acredito que a gente não vai ter problema para manter, porque até eles têm contrato com o Fluminense até o final de 2023, né? Que é o Cano e o Ganso. Embora o Cano, eu acredite que vai receber sondagens aí do futebol árabe, deve receber pelo que ele fez, mas o Cano tá muito feliz, acho difícil, ninguém me falou nada, eu estou supondo, acho difícil o Cano hoje sair do Fluminense. Agora, o Fluminense tem que fazer de tudo para manter André e o John Arias. Esses 2 jogadores são um motorzinho do Fluminense. É o André lá atrás buscando a bola, é o John Arias com a movimentação dele na frente, com as assistências, com os gols. John Arias e André são peças fundamentais
para o Fluminense fazer uma grande temporada, melhor ainda em 2023. Se o Fluminense trouxer reforços de peso, como o presidente disse, né, o atual presidente, se o Fluminense trouxer 3 ou 4 jogadores de peso, mais alguns jogadores para compor o elenco e o Fluminense mantiver no time André, John Arias, Ganso e Cano, o Fluminense tem tudo para fazer uma temporada melhor e dessa vez conquistando algum título. Pode não ser do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é mais difícil, mas Copa do Brasil, Libertadores, dá para chegar e dá para brigar com esses times endinheirados. É o que eu penso. Então, essa é uma grande oportunidade que o futuro presidente do Fluminense tem de corrigir uma injustiça histórica que foi a derrota do Fluminense para a LDU nos pênaltis em 2008. Meus amigos, o recado era esse que eu queria dar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela presença no canal, obrigado pela nossa audiência aqui no canal. Eu agradeço demais. Não deixe de fazer sua inscrição se você não é inscrito ainda. Deixe também o seu like, compartilhe este vídeo, tá certo? Um grande abraço a todos, saudações tricolores.